Se você passa horas mexendo no currículo, ajustando, lapidando, depois mais não sei quanto tempo mexendo no LinkedIn, aprimorando, vendo vídeos e conteúdos do que fazer, faz carta de apresentação, faz carta de motivação e mesmo assim não é chamada para as entrevistas, eu vou te explicar uma coisa primordial que você precisa entender nesse momento. O que está acontecendo é que você está tratando um projeto complexo como se fosse só uma tarefa simples, específica. Não é sobre o quão competitiva você está para o mercado ou quanto que você tem as qualificações que o mercado pede, mas sim sobre reduzir a complexidade que é conseguir um trabalho qualificado na Europa, sendo uma mulher do sul global, em tarefas específicas e simples, como currículo, LinkedIn, carta de apresentação. Procurar trabalho qualificado aqui na Europa não é mandar currículo, não é sair aplicando para as vagas. É mais sobre posicionamento, narrativa, estratégia, fazer o processo de forma mais assertiva, com informação de qualidade, escolhendo uma rota que realmente faz sentido para você. E aí, quando se tenta fazer tudo isso sozinha, no medo, no achismo, na urgência, o que acontece é mais do mesmo. Fica invisível para o mercado e se sentindo inadequada, enfim, que não dá certo, que não vai ser possível. Nesse vídeo, eu quero que a gente converse sobre esse erro estrutural que faz com que você só fique nessa lógica do mandar currículo, de se aplicar às vagas, de se candidatar. E vou te explicar por que isso, de insistir nessa lógica, te faz se manter na invisibilidade. Meu nome é Camila Souza. Se você ainda não me conhece, aqui nesse canal a gente conversa sobre carreira para mulheres imigrantes que estejam em busca de emprego qualificado na Europa, sem romantização e sem receita mágica. Então, basicamente, a sua rotina de procura de trabalho é procurar vagas nos sites que você mais conhece, mandar inúmeros currículos, fazer as aplicações, as candidaturas. Eu prefiro candidaturas. Da forma que for necessária, né? Às vezes é preenchendo inúmeros formulários nos sites, às vezes é uma candidatura simples através do LinkedIn ou de outra plataforma, às vezes é um e-mail, enfim, do jeito que for necessário. E aí depois, se precisar, você faz uma carta de apresentação, faz uma carta de motivação, porque às vezes, né, tem cada candidatura normalmente pede uma coisa específica. E aí passa para a próxima. E assim vai. No fim da semana você mandou, sei lá, 20, 30 currículos ou mais. E só teve de resposta ou silêncio, ou aqueles e-mails padrões dizendo que você não passou. Ou que você, melhor dizendo, não é nem que não passou, né? É que não foi chamada para o processo seletivo, já que foi só uma candidatura, certo? E aí, a consequência disso é um cansaço que vai acumulando, entra semana, sai semana, você faz a mesma coisa. Chega num dado momento que é óbvio que você se pergunta: o problema sou eu? E se você for como eu já fui um dia, sim, você vai ter certeza que o problema é você. Ou porque você não tem um curso qualquer, ou porque você não tem uma qualificação europeia, ou que você, sei lá, não tem domínio de uma ferramenta específica e aí por isso você não consegue a vaga, ou porque o seu idioma não está no nível tão adequado. E aí você transforma tudo que diz respeito a uma estrutura, a uma forma planejada e estratégica de fazer essa caminhada, essa travessia, né, para o mercado qualificado europeu, em você. A culpa sou eu. Sou eu que falto, sou eu que devo, sou eu que preciso, sou eu que tenho que melhorar. E por aí vai. Se identificou? A questão é que a maior parte das vezes, não é sobre nada disso. Você até seria interessante você fazer algum curso, aprimorar o idioma, fazer um curso prático, rápido,
para desenvolver alguma competência em relação a alguma ferramenta muito usada, mas não é isso que de fato vai mudar a chave e vai trazer o seu sim, né, a oportunidade de ir para entrevistas ou o sim que você quer. A maioria das vezes não se trata disso. Se trata, na verdade, de uma estrutura interna e de prática, né? Não é só um pensamento, é uma forma de colocar em prática, de mover esse olhar sobre a conquista de trabalho aqui na Europa, da tarefa para um projeto. Então, ao invés de você achar que o que você precisa é melhorar o seu currículo, você vai entender que você precisa estruturar o que você quer, estruturar a sua travessia até esse trabalho qualificado, com condições que você realmente quer, enfim, para um projeto. Então, você sai desse lugar de achar que só atualizar o LinkedIn e fazer candidaturas por lá, ou então mandar currículo na DM para as pessoas que nem te pediram currículo, fazer carta de apresentação, enfim, sair ligando para as empresas, mandar currículo aleatoriamente. Você para de achar que são essas tarefas pontuais que vão te levar para o ponto que você quer, porque é um conjunto. Esse conjunto, ele tem um caráter de projeto, ou seja, estruturação, ação, tempo, resultado. Essa execução não é só uma execução de cumprir tarefas, entende? É uma execução de quem desenvolve um projeto mesmo. Ou seja, você vai pensar. Essas fases que eu falei, então, de pensar, de agir, de deixar o tempo correr, né? De agir ao longo do tempo também, não é só deixar o tempo correr, mas agir ao longo desse tempo, entender para onde você vai. Isso tudo faz parte de um projeto e de uma estratégia. Não é achismo, não é, eu acho que é o melhor jeito de fazer assim, eu decidi fazer assim, simplesmente porque sim. As chances disso te dar resultado de verdade são muito poucas, de verdade. Essa estratégia, ela dá base para o alcance de um objetivo pensado, estruturado, que é lá no começo do projeto o primeiro passo que você tem que dar. Eu costumo brincar com as minhas clientes que eu sou a motorista do Uber, porque quem sabe aonde quer ir é você. Só que saber onde quer ir não é só quero um trabalho qualificado, isso é muito pouco. Por isso que é preciso uma estratégia, um olhar cuidado. Vai exigir uma complexidade que talvez você tenha preguiça de fazer. E eu entendo, porque tem todo um contexto social que pode estar aí gritando no seu ouvido, e aí que você ainda tem que ter forças para fazer uma coisa que poderia ser mais simples. Então, apesar do cansaço que está envolvido, sim, nesse processo de elaborar essa recolocação profissional, essa busca por trabalho qualificado na Europa de forma estruturada, né, num olhar de projeto, por mais que isso te traga um cansaço, ela é a chance que você tem de conquistar o que você quer. A preocupação exclusiva com o material, que é isso, é o perfil no LinkedIn e alguma outra rede social que faça sentido, o currículo, a cover letter. Você vai sair dessa lógica de pensar só no material, fica ali só, eu preciso melhorar meu currículo não tá bom. Aí faz 900 currículos, enfim, fica ali só remoendo aquilo e passa por um processo de posicionamento profissional. E aí você vai trazer para si o posicionamento daquilo que você quer para você. E é mais do que só currículo. E é inclusive esse posicionamento, claro, e consoante, a palavra não é consoante, mas é só esse posicionamento realmente compatível com o que você quer, de verdade, lá dentro de você,
é que você vai ter caminho para sustentar numa entrevista, seja ela com o RH, com a liderança do setor, com a liderança da empresa, não interessa. Tudo isso que é esse movimento de pensar sua recolocação profissional enquanto projeto, vai embasar, vai te dar raiz mesmo, sabe? Vai te dar chão para na hora de você passar pelas fases mais complexas do processo seletivo, que sim, as entrevistas são as partes mais complexas, você consegue ultrapassar, você consegue passar, você consegue se posicionar de forma coerente com você mesma. O custo de continuar fazendo currículo e mandando vagas e fazendo aplicações atrás de aplicações, o custo disso é um desgaste emocional que eu acho assim terrível. Já estive nesse lugar, acompanho os meus clientes também, que normalmente quando me procuram, porque vêm desse lugar, e isso traz um desgaste. Em uma certa instância, traz um desgaste mesmo na sua percepção de alto valor, o que é muito ruim, porque depois é mais difícil a gente conseguir recuperar. Não é impossível, mas é mais difícil, sabe? As duas outras consequências de permanecer nessa lógica do mandar currículo é você acabar aceitando qualquer coisa que vier, que provavelmente não vai ser compatível com o que você realmente deseja e aquilo que você merece receber, ou viver, ou experienciar, enfim. E aí você toma decisões ruins também, é um risco muito grande de tomar decisões ruins como não perceber as red flags nas vagas ou na entrevista, ou até perceber, mas a urgência faz com que você as ignore, ou deixa de stand-by, vamos ver o que dá, e aí dá muito ruim. Ou então essas decisões ruins te levam para trabalhos muito precarizados que vão resolver um ponto muito específico e rápido, sem te dar condições de tempo, de energia, de emocional, para poder inclusive batalhar pelo outro que faz mais sentido. É muito comum o raciocínio do não, eu vou nesse trabalho aqui agora, que é ruim, mas resolve as minhas contas, e depois eu vejo. Gente, eu não... assim, ó, parênteses aqui muito importante. Não é sobre o quão você pode ou não sustentar a decisão de só aceitar o que você quer, porque isso cada um é que sabe de si. As contas têm que ser pagas, a comida tem que vir para a mesa e tá tudo bem. A questão é que às vezes a ansiedade e as consequências emocionais que essa procura sem resultado traz, fala mais alto e traz uma urgência que talvez você não precisava, mas como você não vê esperança e não vê resultado de outra forma, você vai nessa vibe da urgência, sabe? Quando você consegue abrir essas possibilidades, enxergar todo esse processo como um projeto, como uma estratégia necessária, como algo que você vai fazer com estrutura, você consegue ir de uma forma mais leve, às vezes até mais rápido, quando você para analisar depois o tempo que você gastou só mandando currículo e o tempo que você gastou estruturando, fazendo as coisas com posicionamento, com uma narrativa profissional coerente com você, quando você percebe as duas diferenças, você percebe que foi mais rápido, mesmo que não tenha sido para ontem, como normalmente nós queremos, mas ainda assim foi mais rápido. Você sai dessa repetição cansativa para um momento de ação estratégica para alcance do resultado, que vai vir. Vai te exigir trabalho, porque como eu costumo dizer, procurar trabalho é um trabalho. Sim, principalmente para nós, mulheres migrantes,
do sul global, vivendo no norte global. A gente vai encontrar barreiras específicas e que a gente precisa pensar essa recolocação profissional como projeto. Não é fórmula mágica, é direção. Saber para onde vai, sabe? É ter esse olhar estratégico sobre a sua própria vida profissional. Eu acho que vale muito a pena. Afinal de contas, a gente passa horas e mais horas. Na média, 35 horas semanais, 40 horas semanais no trabalho, em voltas ao trabalho. Fora quando é trabalho presencial, deslocamento, ida e volta, enfim. A gente passa inúmeras horas do nosso dia ali, naquele ambiente, fazendo aquela atividade, em volta daquilo. Eu realmente acredito que cuidar da nossa vida profissional, da nossa carreira aqui na Europa, é um autocuidado, sabe? É um amor que a gente tem por nós mesmas. É a gente não aceitar que a nossa vida vai ser regida pelo que dizem, mas sim pelo que a gente quer. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, comente, isso me ajuda muito. E ajuda também outras mulheres que, assim como nós, estamos aqui vivendo na Europa e queremos que a nossa vida profissional seja digna, seja uma vida com sentido. Te vejo semana que vem. Tchau!